Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia, né? É aquele negócio, eu nunca sei o horário que você vai ver essa live que eu tô deixando aqui gravada para você. Mas, contudo, eu gostaria muito que você prestasse bem atenção, tá bom? Nós vamos continuar com o capítulo dando continuidade aqui, né? O capítulo de número 3 do livro do profeta Joel, tá bom? Eu vou ler, depois venho com a explicação, como sempre eu falo aqui. Mas você que está chegando, se inscreva aí no canal, tá bom? Não custa nada, é tão rapidinho. Você no instante se inscreve, só apertar na palavra inscrever, no sininho e na palavrinha todas. Já estará escrito ou escrita, tá bom? Que seja muito bem-vindo aqui a nos acompanhar no estudo, tá bom? Deus vai te abençoar muito e você também há de transbordar, levar muitas coisas, conhecimento para outras pessoas, tá bom? Eu já tô aqui com a minha Bíblia aqui na minha mão, ó, tá aqui em cima do meu notebook. Tá aqui em cima do meu notebook, gente, para ficar mais alto um pouquinho, tem até um papelzinho colado aqui, mas é um lembretezinho meu. Tá vendo? Então tá aqui, ó. Aqui é o meu notebook. Ó, tá vendo? E aí eu fechei ele pra gente vir aqui no estudo, tá bom? No estudo. E vamos então dar início, né? Você se inscreva, aperte na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas. Depois você vai ver a mãozinha, não esqueça de, ó, apertar nessa mãozinha também para dar um like nessa mãozinha, tá bom? Mostrar pro canal que você gosta do que você vê, do que você ouve aqui e que é de grande importância esse estudo para você, tá bom? Para você, para mim, para todos nós, não é mesmo? É de grande importância que a gente venha tomar cada vez mais conhecimento, aprender, né, gente? Tão bom aprender. Eu gosto de aprender. Gosto, gosto. Às vezes, acontece coisas na vida da gente, às vezes as pessoas nos criticam, né? Mas é nas críticas que a gente aprende muita coisa, sabia? E fora isso, né? Fora as críticas, também é bom que a gente venha aprender, conhecer coisas, né? Para não ficar com a cabeça vazia, pensamentos vazios, coisas que não vai te levar a caminho nenhum, tá bom? Então, seja uma pessoa que gosta de ler, que gosta de aprender. Eu gosto de ler, mas não é tudo que eu gosto de ler, não, tá? Mas eu sei que eu preciso ler tudo que é coisa, mas não é tudo que eu gosto de ler, não. Por exemplo, política, não gosto. Não gosto de ler nada que vem relacionado à política. Não gosto, né? Não sei, é de mim, não gosto. Então tem coisas que eu não gosto. Eu gosto de ler romance, eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de ler coisas que vai me trazer, assim, satisfação, sabe, para minha alma, coisas que vai me fazer bem. Não gosto nada que venha me trazer angústia, né? Que venha me trazer, assim, tristeza. Também gosto de ler coisas engraçadas, como comédia, ver, assistir, né? É muito legal. Há um bom tempo que eu não vejo, não assisto uma comédia, mas é muito bom pra gente, né? Nós devemos fazer isso, procurar fazer aquilo que faz bem à nossa alma, né? Nada que venha nos trazer aflições, não é mesmo? Porque o mundo já é tão cheio de problemas, tão cheio de aflições, tão cheio de tribulações e confusões, que o melhor que nós temos que fazer é procurar o que é melhor para a gente, né? Aquilo que vai nos trazer satisfação, aquilo que vai trazer satisfação à nossa alma, que vai trazer paz, que vai trazer alegria, não é mesmo? Que vai nos fazer rir, né? Para a gente não ficar triste, né? Não é bom, né? Não é bom. A tristeza não é bom. Bom é a gente ser alegre, ser feliz. Eu andei um tempo aí meia macambuza, confesso para você. Andei mesmo, meia macambuza, né? Cheia de coisas, né? Que os problemas não acabam nunca. A gente só tem que saber ir passando por cima dele e resolvendo devagarinho, que Deus sempre nos ajuda. Ele está sempre trazendo alguma solução para a gente. Basta a gente crer, acreditar, né? Mesmo que a nossa fé esteja assim, ó, tamanhozinho de um grão de mostarda, Deus traz para a gente a solução.
Então, para que ele venha trazer a solução para a gente, nós precisamos buscar nele, né? Buscar nele para que ele venha nos sustentar, tá bom? Eu vou acender aqui a minha lumináriazinha, né? Não é aquela, né? Aquela que eu tinha antes, que era muito boa, né, gente? Não, não é aquela. Mas eu vou ligar ela aqui para mim poder enxergar melhor aqui. Olha, que sinceramente, mesmo de óculos, eu vejo as letras todas assim, ó, tremidas. Não consigo enxergar direito. Mas quando eu ligo a luz, já melhora um pouco. Melhora bastante. Melhora bastante. Eita, meu Deus, tô toda descabelada. Mas deixa eu me ajeitar aqui para ficar com aparência melhor para vocês, né? Não posso aparecer assim toda, toda bagunçadinha. Então vamos lá. Não repare não. Deixa eu me arrumar um pouquinho. A autoestima faz muito bem a gente, não é mesmo? Nós precisamos ter autoestima, melhorar bastante. Botar, ó, nossa autoestima para funcionar, nossos neurônios trazendo para você coisas boas, para você se levantar, se erguer, né? Se erguer. E quando nós estamos bem com nós mesmos, quando a nossa alma está tranquila, tudo em nós fica mais bonito. Você entende? Tudo em nós. Não que eu esteja me achando linda aqui não, tá, gente? Não, não é isso. Eu digo tudo em nós fica mais bonito, não só a parte exterior, como a interna, né? A gente sempre bota alguma coisa de bonito para fora, né? Alguma coisa que vai fazer bem à alma de outra pessoa, tá certo? Então é isso aí, eu tô falando, tem dia que eu tô assim, muito falante. Mas vamos lá. Eu vou acender aqui, então, a luminária e você preste atenção, tá bom? Preste atenção, vamos nos ligar aqui no estudo, né? Para que a gente venha refletir, né? Refletir, né? Que tudo aqui é um bom legado, né? Um bom legado que o nosso Deus deixou através dos profetas, dos acontecimentos, para a gente prestar atenção e procurar fazer de acordo com a orientação dele, né? Porque Deus nos dá orientação através da palavra dele, na Bíblia, através de uma oração, quando nós oramos, aí nós sonhamos, né? Deus dá os sonhos pra gente. Naquele sonho ele está revelando pra gente alguma coisa. Ele sempre dá os sonhos para os escolhidos. E talvez até para pessoas, né? Outras pessoas que que não buscam a ele, mas que ele quer mostrar que aquela pessoa, ele está chamando aquela pessoa para o arrependimento, para poder se ligar mais nele, né? Aí ele dá um sonho para aquela pessoa. É sonho sonho mesmo, né? Você sonha, você dorme e você sonha, vê coisas no seu sonho, tá certo? E tem coisas que Deus dá pra gente, no sonho da gente, que são para ser realizados, são não só sonhos que vêm na nossa mente, né, que ele faz a gente ver, né, mas sonhos de coração, né, que traz para o nosso sentimento, né, e aquele sonho que a gente fica com aquilo ali, se você esquecer, né, aí é com Deus. Mas se você não esquecer, é porque é uma coisa que é ali, como é que eu vou explicar isso? É uma coisa que é uma dádiva de Deus mesmo, é uma coisa que Ele quer muito te dar, fazer você ter aquilo, porque aquilo vai ser o melhor para você. Você entende o que eu falo? Espero que você esteja entendendo. Então vamos lá, eu vou ler aqui e depois que eu ler, eu venho com a explicação, tá bom? Então, é capítulo de número 3, vai falar sobre os juízos de Deus sobre as nações inimigas, né? Aí, nós estamos no capítulo 3 do livro de Joel. Tá atento? Então, preste atenção. E diz assim, ó. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali
elas entrarei em juízo, e ali com elas, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e de minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. E aí diz mais assim no versículo de número 3: E lançaram sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. E também que tendes a vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filistia, e tal o pago que vos me dais? Pois se me pagais assim, bem depressa vos farei tornar a vossa paga sobre a vossa cabeça. Gente, não repare a minha dificuldade no ler. Vocês já sabem que é por falta da minha lente. O óculos não me ajuda. Quer dizer, ajuda, mas não é tão, assim, amplo quanto a lente, quando eu uso a lente. E aí diz assim, ó: Visto como levantaste a minha prata e o meu ouro e as minhas coisas desejáveis e formosas pusestes nos vossos templos, e vendeste os filhos de Judá, os filhos de Jerusalém, os filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. E eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei tornar a vossa paga, eita Deus, e farei tornar a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. Deixa eu concentrar para ler melhor, tá bom, gente? Aí no versículo 8 diz assim: E venderei vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de Judá, que os venderão aos sabeus e um povo distante, porque o Senhor disse: Proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Por isso que nós falamos assim, né, gente? Diga ao fraco que eu sou forte. Presta atenção. Ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os seus fortes. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Jeosafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam. Também a sua malícia é grande. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Tá terminando, tá, gente? E aí no versículo 15 diz assim: O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Presta atenção nisso aqui, como é interessante. E aí diz mais assim, ó, que Israel será restaurado, né? E aí fala assim: e há de ser que naquele dia os montes destilarão mostos, e os outeiros manarão leite, e todos os dias de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se fará uma desolação,
E Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Então aí está falando uma coisa muito interessante. Vamos prestar atenção aqui na explicação. Então, quando aquele está dizendo, ó, porque eis que naqueles dias, naquele tempo em que removerei o castigo de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e farei descer o vale de Jeosafá. Aqui está falando sobre um derramamento, né? Vamos entender aqui melhor aqui. Peraí. Ele vai fazer com que as coisas venham a acontecer de forma bem extensa. Deixa eu me chegar aqui à conclusão que eu quero ler para vocês. Primeiro eu tenho que raciocinar aqui para mim saber como falar com vocês, tá certo? Vamos entender aqui que no versículo de número 2, aqui, quando fala congregarei todas as nações e a farei descer ao vale de Jeosafá, então quando ele está falando isso, o vale de Jeosafá lá significava onde o Senhor julgava, né? O lugar onde Deus julgava. Então o local recebeu esse nome devido à batalha vencida pelo rei Jeosafá, né? Quando Deus interviu contra os exércitos dos amonitas e dos moabitas, né? Que houve então esse local passou a ser chamado o Senhor o julga, né? Então, aqui o que você entendeu aqui? Que foi chamado também, esse local também foi chamado do Vale da Decisão, porque foi lá, né, que houve interviu lá, né, contra os exércitos, né, que houve então o julgamento, pois o lugar onde ocorrera a grande batalha final do Armagedon. Então, o Joel, que era o profeta, né, Joel, ele anuncia, né, prenuncia lá o que aconteceu. Ele vai falando o que aconteceu diante das nações, né, que se reuniram ali naquele local, no local escolhido, né? E aí também fala sobre, vem falando que eu fui lendo, né? Foi falando sobre o justo julgamento sobre os países vizinhos. Então, aqui nessa questão, Deus estava julgando, ele julgou de maneira bem coisa, né? Deus julga de maneira bem forte, né? Bem, como é que eu vou dizer? Bem cruel, como o seu povo foi tratado, né? Porque o povo lá tratou o povo com muita crueldade. Então Deus, achou mais que justo que ele o fizesse também com bastante crueldade, né? Entre que houvesse essa dispersação lá, né? Entre as nações. Aí diz também que ele fala assim, ó, deixa eu ler aqui para vocês, diz assim, o Altíssimo deixa eu botar mais para cá para me enxergar melhor, aí diz assim, ó, o Altíssimo é enfático quando quando a chama de meu povo, o Altíssimo é enfático quando a chama do meu povo. Ele diz, minha herança e minha terra, pois sua benignidade ele fez a promessa de restaurar Israel e derrotar todos os seus inimigos. Então Deus havia feito essa promessa mesmo, nós lemos isso aqui, né? Aí depois ele vem falando que diga a esse povo que
diga ao povo que eu sou forte, né? Ele vem falando que o fraco diga que ele é forte. A pessoa que está se sentindo fraca diga eu sou forte. Então, esse passou a ser um grito, o grito de guerra, né? O grito deles. Diga ao fraco, né? O fraco tinha que gritar, eu sou forte, entendeu? Então, eles pronunciavam para começar uma batalha, eles gritavam isso para começar lá a batalha, lá a guerra, né? Quando aconteceu todas as coisas. Então, o grito de guerra seria esse: eu sou forte. Né? Mesmo a pessoa, mesmo aqueles soldados, né, aqueles homens guerreiros estavam se sentindo fracos, eles teriam que gritar para iniciar a batalha. Eles teriam que gritar, esse era o grito de guerra, né? O grito da fortaleza deles, eu sou forte. Isso foi o pronunciado, então. Então o Altíssimo, ele manda que todas as nações não se voltassem para para ele, né? Mas se preparassem para a guerra. Ele fala, Deus foi enfático, ele deu essa ordem, né? Se preparem, né? Falando, mesmo os que estão fracos, diga que são fortes para iniciar a guerra. E aí foi aquela multidão toda, né? Se reuniram depois dos acontecimentos, né? Do preparo lá para a guerra, né? Houve várias tribulações durante muitos dias e dias, mas depois então o povo teve que se reunir lá no Vale da Decisão, que era exatamente aqui quando fala do Vale de Jeosafá, tá bom? Então nesse dia toda a língua confessaria e todo o joelho se dobraria em reconhecimento à soberania do Senhor Jesus, né? Isso está escrito lá em Isaías, acho que é Isaías. E aí, diariamente havia essa oportunidade do povo de se tomar decisões, né? De se decidir ou não aquilo que se queria continuar com Jesus para obter a salvação da alma, ou se queriam ir para o lado ao contrário. Então, vimos aí que houve então lá em Sião a justiça, né? Houve lá, no versículo 16 fala, e o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Então, quanto ao Amargedon, lá era um lugar de guerra, o Amargedon, o local lá era um lugar de guerra. Enquanto que em Sião era um lugar de paz, era um lugar de bênção, era um lugar de justiça. Você entende? Então, veja bem, nesse capítulo, nós vimos nesse capítulo que houve então julgamento, né? Deveria haver, né? Na época lá houve o julgamento e esse julgamento era contra todas as nações que eram contrárias a Israel, né? Aí houve muitas acusações, né? Contra as nações que vem falando, né? Lá no versículo 11, que diz assim, ó. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o castigo de Judá e de Jerusalém. E aí, lá no versículo 8 fala assim também, ó. E venderei vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de Judá, que os venderão aos sabeus e um povo distante, porque o Senhor disse, proclamar isto entre os gentios e prepara para a guerra. Aí, então, teve que haver esse julgamento. Deus, então, mandou que o povo se preparasse para a guerra. Foi dito isso, né, que Deus viria e faria, então, a distinção entre o povo de Judá, né, entre o povo de Judá e os inimigos que ali estavam, todos os inimigos. Então, em seguida, Deus quer restaurar Israel. Ele quer restaurar Israel e aí o Senhor, então,
ele coloca assim, ajuda, né, todo o povo de Judá para que houvesse a restauração. Teria muita coisa para falar, muito mais coisas, tá, gente? Mas eu vou procurar ser bem enfática aqui, para a gente não demorar muito, que nós ainda temos a oração e o tempo é curto, como vocês sabem. Então, nós vimos nesse capítulo, nós vimos falar sobre acusações, nós vimos falar sobre restauração, sobre julgamento, né? Nós vimos que a ordem de Deus é sempre para que todos se reúnam, né? A ordem de Deus para que todos se reúnem para buscar força, para buscar fé. Quando nós vamos para as pessoas vão para a igreja, lá um povo se reúne, não é? Para ouvir a palavra do bispo ou do pastor. Quando nós nos reunimos, nós estamos buscando fé. Isso é uma ordem de Deus, né? Isso é uma ordem de Deus para buscar fé e reconhecimento de Deus, que só assim nós conseguimos enxergar, né? Porque muitas pessoas não enxergam, né? Estão aqui no mundo, cá fora, e nem lembram de Deus. Muitos não lembram de Deus. Então é necessário, houve essa necessidade de reunir, né? Reunir todo o seu povo, né? Fazer reuniões, como a gente acontece nos nossos dias. Nós procuramos nos fortalecer ouvindo a palavra, né? É a palavra que faz com que a gente cresça na fé. E que a gente reconheça que Deus é Deus, que não existe outro além dele, não é mesmo? Então, o poder de Deus, ele é inexplicável, ele é justo em todas as coisas, né? Então, o que a gente entende que Deus é um ser espiritual muito muito generoso em todas as coisas para conosco, tá certo? E a gente aí obtemos a esperança, né? A esperança que nós temos está sempre em Deus. Vamos aqui para a nossa oração. Eu coçando com a caneta. Vamos aqui para a nossa oração. Eu sempre trago o livrinho da oração, né? Que eu disse para vocês há muito tempo que eu iria trazer esse livrinho. E agora há pouco tempo lembrei-me dele, né? Porque tô melhorando um pouquinho das minhas questões. Porque a vida não é fácil não, tá, gente? Não é fácil. Nós passamos por N problemas e aí nós temos que saber, né? Aguentar aquilo, suportar as dificuldades e buscar em Deus a esperança, a solução que Ele traz para a gente. Mesmo em meio a muitas tribulações, você entende o que eu falo, né? Que a vida não é fácil. Então vamos lá para a oração. A oração hoje nós vamos pedir que o Senhor nos fortaleça para a gente resistir ao inimigo. Porque aqui na história, né, conta aqui que Israel foi então seria restaurado, mas que eles receberiam purificação, né? Eles seriam purificados, o sangue deles, uma de dizer, né? Seria purificado porque o Senhor habitaria em cada um daquele povo de Israel. E assim nós vamos pedir que o Senhor nos fortaleça para que a gente possa resistir ao inimigo, para que ele possa nos purificar, né, e entrar dentro de nós, no nosso ser, na nossa alma, para que a gente venha crescer na fé e nos fortalecer. Nessa meu livrinho aqui, eu leio a oração e também escrevo alguma coisa aqui da minha oração, pedindo ao Senhor também que me fortaleça. Esse livrinho meu é muito antigo, mas eu gosto muito dele, porque ele me dá, assim, poder na oração, né? Me faz lembrar muitas vezes quando eu estou triste, quando eu estou com algum problema para resolver, então eu busco na oração, não só a oração de comunhão minha com Deus interna, assim, muito de frente a frente com Deus, mas na leitura também da oração. Você entende o que eu falo? Então, lá em Provérbios, vem falando que pesadas são as tempestades, né? Vou ler aqui conforme está dizendo aqui, ó. Passada a tempestade,
O ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Olha que coisa forte. Passado a tempestade, que tempestades são muitas coisas que acontecem na vida da gente e nos tira do eixo às vezes, não é mesmo? Mas quando essa tempestade passa, né? A tempestade passa, né? A gente então tem que permanecer firme sempre com Deus, nada de se desviar, você entende? Porque às vezes pessoas só procuram Deus na hora da tempestade, aí quando tá tudo na bonança, tudo bem, a pessoa esquece que Deus existe, e não é justo que se faça isso com o Criador, porque Ele que nos dá a força para a gente prosseguir, é Ele que nos protege e nos fortalece em todo o tempo, tá certo? Vamos lá para a oração. Respire fundo e vamos nos concentrar, né? Eleve o seu pensamento para o Senhor, lá no céu, né? Atravesse assim, atravesse o universo. Imagine você voando, né? Eu me imagino muitas coisas, gente, mas você imagina assim você voando, passando pelas nuvens, aí passa por um céu, né? Até chegar ao trono do Senhor. Então, quando você chegar a esse trono, você vai falar com o Senhor assim: Deus, sei que não preciso ter medo de enfrentar o inimigo na batalha. Obrigada, porque apesar das tentativas dele de me prender, tu me concedeste poder para escapar de todas as suas armadilhas. Obrigada, Deus, porque és meu escudo, pois ando nos teus caminhos. Senhor, ajuda-me a não me deixar vencer pelo mal e dai-me forças para que eu possa triunfar sobre o mal com o bem. Esconde-me das intrigas dos perversos, no abrigo da tua presença. Enquanto eu permanecer forte em ti, o inimigo não será capaz de me derrotar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas e as nossas ofensas, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu, Senhor, é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Querido e amado Deus, peço-vos que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia, que o Senhor possa nos livrar dos inimigos e que jamais o inimigo possa nos derrotar, porque o Senhor Jesus é o meu escudo, pois ando nos seus caminhos, meu Pai, e eu quero prosseguir na sua presença. Eu já te agradeço pelo muito que o Senhor tem feito na minha vida e daqueles que me rodeiam. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glórias ao Senhor, mais uma missão cumprida, que o Senhor Jesus esteja conosco. Amanhã eu venho dar início ao novo livro, né, ao novo assunto, quanto ao novo profeta. O profeta é um modo de dizer, tá, gente? O livro do profeta Amós, tá bom? Nós vamos falar sobre as ameaças contra as diversas nações. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Espero que você esteja aqui comigo. Não esqueça de compartilhar, leve a palavra amiga, leve a oração para alguém, que Deus possa te abençoar grandemente e que amanhã nós possamos estar firme e forte aqui com saúde para levar a palavra de Deus para aqueles que estão precisando, tá bom? Não esqueça de compartilhar, você será um grande evangelizador também, tá bom? Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!